Bom, nesse exercício, bem longo, por sinal, nós devemos provar que a área de um setor circular é igual a meio de θr quadrado. Essa é a fórmula que a gente decora do ensino médio, né? Que a gente traz do ensino médio de área de setor circular. No caso, nessa representação gráfica, a área do setor circular é essa área em rosa total e nós vamos calculá-la utilizando uma estratégia. Nós vamos separar essa área em área do triângulo retângulo, que é a mais simples de ser calculada, mais a área em azul, que no caso, se nós denominarmos aqui esses pontos O de origem, A, B e C, seria a área de ABC. Então vamos lá, primeiramente dando alguns nomes aqui, estabelecendo algumas medidas, utilizando o fato de que o ângulo é θ. Se nós observarmos aqui esse triângulo retângulo e puxarmos ele aqui para a direita, nós vemos que sendo um triângulo retângulo com hipotenusa R e ângulo θ, o ângulo θ no caso aqui, essa medida ela é igual a R cosseno de θ e essa aqui, essa altura, é igual a R seno de θ. Por que isso acontece? Por que essas são as medidas? Vamos supor que você não saiba qual é essa medida da base aqui, vamos chamá-la de Z. Nós sabemos que o cosseno de θ ele é igual ao cateto adjacente, no caso, esse Z aqui, sobre a hipotenusa, que é igual a R. Portanto, Z é igual a R cosseno de θ. E assim nós encontramos o nosso R cosseno de θ. Da mesma forma, utilizando a função trigonométrica seno de θ, nós encontramos aqui R seno de θ. Sendo assim, e aqui eu vou apagar esse triângulo aqui em rosa, nós vemos que o comprimento de OC ele é igual a R cosseno de θ. Portanto, a coordenada ou as coordenadas desse ponto C, elas são iguais a R cosseno de θ, coordenada x, e coordenada y igual a 0. E vemos também que essa altura ela é igual a R seno de θ, sendo assim, as coordenadas desse ponto A são coordenada x, no caso R cosseno de θ, dado que ela compartilha, esse ponto compartilha a mesma coordenada x do ponto C, e coordenada y, R seno de θ. Portanto, nós já temos aqui algumas medidas bastante importantes. Podemos projetar aqui esse ponto A no eixo y, apenas para verificar que aqui também, claro, o valor de y é igual a R seno de θ. E dessa forma, nós conseguimos calcular a área do triângulo OAC. Dado que é um triângulo retângulo, a sua área é igual a base vezes altura sobre 2. No caso, a área desse triângulo é igual a R cosseno de θ, que é a base, vezes altura, R seno de θ, sobre 2. Sendo assim, a área desse triângulo OAC é igual a R quadrado seno de θ cosseno de θ sobre 2. Então, a parte mais simples aqui do exercício já foi feita. Vamos partir agora para o cálculo desta área aqui, dado que o setor circular ele é formado pela combinação dessas duas áreas. Nós podemos utilizar integrais para calcular áreas abaixo de curvas, e no caso é exatamente isso que a gente vai fazer para calcular essa área aqui. Nós estamos, na verdade, calculando a área entre uma curva, no caso a curva composta ou delimitada por esta circunferência, também essa reta aqui. No caso, nós temos uma circunferência com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado, e aqui a nossa reta é a reta y igual a 0. Como a curva ela é superior à reta, nós vamos integrar a função da circunferência menos a reta. No caso, a reta é y igual a 0, portanto, nós podemos simplesmente ignorar essa reta y igual a 0 e integrar apenas a função da circunferência. Nós temos também limite de integração, no caso, vamos denominar A e B. No caso, esse A é exatamente aquele ponto C aqui do nosso diagrama, portanto, essa integral vai de C até aquele B maiúsculo. No caso, a integral ela está contida nesse intervalo aqui. Portanto, é uma integral que vai de R cosseno de θ até o ponto B. Dado que essa circunferência tem raio R, o ponto B tem coordenadas R,0. Portanto, a integral vai de R cosseno θ até R. Agora nos basta definir essa função, que será integrada, no caso, em função de x, dado que o intervalo de integração, ou os limites de integração, estão sendo dados em x. Partindo da equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado, nós precisamos encontrar a equação que define esse trecho aqui, no caso, o trecho superior
da circunferência. Nós vamos isolar o y ao quadrado é igual a r quadrado menos x ao quadrado, portanto, y é igual a mais e a menos a raiz de r quadrado menos x ao quadrado, e como nós queremos somente a parte superior, a nossa equação fica raiz positiva de r quadrado menos x ao quadrado. Portanto, nós ficamos aqui com r quadrado menos x ao quadrado dx, e está aqui, finalmente, a integral que define a área azul. A resolução dessa integral, como você verá daqui a pouco, ela exige a utilização de integração por substituição trigonométrica. E é exatamente essa integral que nós vamos calcular agora. Para resolver essa integral, nós devemos tomar dois cuidados. O primeiro deles é o fato de que nós já utilizamos θ como variável. Portanto, nós não podemos mais utilizar θ como variável. Nós vamos escolher como variável que representa o ângulo a variável u. E a segunda particularidade, ela vem daqui a pouquinho. Vamos primeiro analisar essa integral. Nós temos a integral, com um intervalo de integração, de raiz de r quadrado menos x ao quadrado. Aqui, dado que r é uma constante, nós vemos o padrão a ao quadrado menos x ao quadrado, ou seja, constante ao quadrado menos variável ao quadrado. Esse é um caso típico de utilização de seno de θ, no caso agora seno de u, sendo que se a ao quadrado é igual a r quadrado, sendo r a constante, a é igual a r. Sendo assim, a substituição ficaria x, que é igual a r seno de u. E eu digo ficaria porque na substituição para esse formato de termo dentro da raiz, a substituição padrão a ser utilizada é seno. Porém, se você utilizar cosseno, a integral, a resolução também dá certo. Na verdade, esse é um caso em que tanto seno quanto cosseno eles produzem o resultado correto. Para facilitar a resolução desse exercício, nós vamos utilizar não seno de u, porém o cosseno de u. E isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Se x é igual a r cosseno de u, o dx é igual a menos r seno de u, du, dado que a derivada de cosseno é igual a menos seno. E se nós já temos a substituição x, que é igual a r cosseno de u, nós vamos trocar também os limites de integração. Começando pelo superior, para um x que vale r, nós temos, tendo em mente aqui a nossa substituição, r cosseno de u, que é igual a r. Portanto, se cosseno de u é igual a 1, dividindo os dois lados da equação por r, u é igual ao ângulo cujo cosseno vale 1. Que é o ângulo zero. E para o limite inferior, para um x que é igual a r cosseno de θ, nós temos r cosseno de u, que é igual a r cosseno de θ, cortando o r dos dois lados, cosseno de u, que é igual a cosseno de θ, portanto, u é igual a θ. E é exatamente por conta da substituição desse limite inferior é que compensa utilizar aqui r cosseno de u e não r seno de u. Nós já temos aqui todos os termos necessários para a substituição completa dessa integral e é o que nós vamos fazer agora. Continuar essa integral na nossa nova variável u. Temos então a integral que vai de θ até zero, substituindo os nossos limites de integração, de raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, r cosseno u ao quadrado, vezes dx, que é igual a menos r seno de u du. E aqui, dentro da raiz, nós temos r cosseno de u ao quadrado, que é o mesmo que r quadrado cosseno ao quadrado de u. Temos também um termo r ao quadrado, que pode ser colocado em evidência, ficando r quadrado 1 menos cosseno ao quadrado de u. E nós sabemos que 1 menos cosseno ao quadrado de um ângulo é igual ao seno ao quadrado desse ângulo, ficando assim r quadrado seno ao quadrado de u dentro da raiz. Podemos também cortar esses quadrados, né? Claro, dividindo a raiz primeiramente em raiz de r ao quadrado vezes raiz de seno ao quadrado de u. E nós cortamos aqui quadrado com raiz nos dois termos, ficando assim com r vezes seno de u vezes menos r seno de u du, que pode ser reescrito como integral de θ até zero de r ao quadrado seno ao quadrado de u du. E não podemos esquecer do sinal de menos aqui, portanto a integral ela é negativa. Dado que o r é uma constante, nós ficamos com menos r ao quadrado, integral de θ
até zero, seno ao quadrado de u du. E se você se lembra dessa propriedade de integrais, quando nós temos menos uma integral definida, isso é o mesmo que a integral positiva com esses limites de integração trocados. Portanto, nós podemos reescrever essa integral como r² integral de 0 até θ de seno ao quadrado de u du. Identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de u pode ser reescrito como meio 1 menos cosseno de 2u. E essa substituição por uma identidade trigonométrica, não uma substituição de técnicas de integração, ela é bastante conveniente agora na resolução dessa integral. Ela é necessária, na verdade, na resolução dessa integral. Então, nós partimos daqui, ficando com r² integral de 0 até θ de meio 1 menos cosseno de 2u du. Meio é uma constante, pode sair da integral, pode multiplicar esse termo r², ficando assim r² sobre 2, integral de 1 menos cosseno de 2u du. Podemos quebrar essa integral em duas, a integral de r² sobre 2 de 1 du, menos a integral de r² sobre 2 cosseno de 2u du. Integral de cosseno de 2x dx é igual a seno de 2x sobre 2, portanto, essa integral ela é igual a seno de 2u sobre 2. E integral de du, claro, é somente igual a u. Lembrando que a variação aqui é de 0 até θ. Tomando esse primeiro termo, nós ficamos com r² sobre 2 vezes θ, menos r² vezes 0 sobre 2, termo que, claro, se anula. Tudo isso menos, e agora a substituição na porção do lado direito, θ² sobre 2, seno de 2θ sobre 2, tudo isso menos, esse sinal de menos aqui, a substituição do segundo termo, r² sobre 2, seno de 2θ sobre 2 também, menos r² sobre 2 vezes seno de 2 vezes 0, seno de 0, tudo isso dividido por 2. E aqui lembrando que seno de 0 vale 0, portanto esse termo inteiro desaparece, e nós ficamos somente com r² θ sobre 2 menos r² seno de 2θ sobre 4, multiplicando esses dois fatores 2. E para chegar no resultado que seja conveniente ao exercício, que seja condizente ao exercício, ou seja, chegar na fórmula do setor circular, nós vamos reescrever seno de 2θ como 2 seno θ cosseno θ. Isso porque essa identidade trigonométrica existe e nós conseguimos aqui simplificar 2 por 4, ficando com 2 no denominador e, finalmente, com r² seno θ cosseno de θ sobre 2. Daqui a pouco vai ficar claro por que essa substituição por essa identidade trigonométrica foi bem-vinda. Então tá aqui. Essa é a nossa área em azul no nosso diagrama inicial. E a nossa área em laranja, no caso o triângulo retângulo, já havia sido obtida anteriormente. Foi a primeira a ser obtida. Dado que nós temos então já a área do triângulo retângulo e também a área de ABC, basta que você some essas duas áreas para chegar na fórmula do setor circular. Isso porque, quando você soma essas duas áreas, esse termo aqui ele vai se cancelar com esse, que é negativo, e restará somente r² θ sobre 2, que é exatamente esse θ r² sobre 2 da fórmula da área de um setor circular.